Olá, meus amigos, Deus abençoe todos vocês. E o Espírito Santo venha iluminar o nosso entendimento para que possamos compreender a vontade dele para a nossa vida. E a verdade, a bem da verdade, nós sabemos, de acordo com as Escrituras Sagradas, que todas as pessoas, todas, sem exceção, nascem no reino deste mundo, quer dizer, estão sujeitas ao reino deste mundo. Por quê? Porque o reino deste mundo pertence ao mal. Por isso que o mundo é mau. O mundo não foi feito, a terra, os céus e tudo mais que Deus criou foi perfeito. Inclusive, Adão e Eva eram perfeitos. E Deus, na sua infinita grandeza, misericórdia, deu ao homem, a Adão e Eva, ele deu ao casal autoridade, domínio sobre toda a terra, inclusive sobre todos os animais. Deus criou a terra que nós vemos hoje destruída, corrompida, ele criou perfeita. E ele mesmo vinha e passeava com Adão e Eva nesta terra, lá no jardim do Éden. Então, Deus, está escrito que Deus deu ao homem o domínio, quer dizer, a autoridade sobre toda a terra. Quando Adão e Eva desobedeceram à palavra de Deus e comeram da fruta que era proibida, a fruta do conhecimento do bem e do mal, então o homem perdeu a autoridade dele sobre toda a terra. O homem perdeu o domínio dele sobre toda a terra, porque este domínio, esta autoridade foi passada graciosamente para Satanás. O mundo passou, o reino deste mundo passou para as mãos de Satanás. Por isso que muitas pessoas não entendem por que esse mundo está tão corrompido. Onde é que está Deus? Onde é que estava Deus quando criou o mundo? Será que Deus criou o mundo dessa forma? Não. Deus criou tudo com perfeição. Não havia nada de errado. Nada, absolutamente nada. Mas, quando o homem tomou da sua autoridade e se sujeitou à voz do mal, que é o diabo, então o diabo ficou sendo o senhor deste mundo. E por isso esse mundo cresceu do jeito que nós temos visto hoje. Sempre houve guerras, sempre houve mal, sempre, desde o momento em que o primeiro homem desobedeceu a palavra de Deus. E é claro, quando você desobedece a palavra de alguém, você deixa de ser servo desse alguém. Você deixa de ter comunhão com esse alguém. E foi isso que aconteceu lá no Jardim do Éden. O homem conscientemente virou as costas para Deus e esse homem, então, entregou de bandeja para o diabo, para o mal, a sua autoridade. Por isso que o mal tem prevalecido neste mundo. É o reino deste mundo, o reino do mal. Mas presta atenção o que Jesus falou para os judeus, os religiosos, em determinado momento. Ele disse assim, olha, se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós
o reino de Deus. Quer dizer, em Jesus, nós temos de volta a comunhão com Deus e, obviamente, o domínio da nossa própria vida. Porque Deus, na pessoa do Espírito Santo, nos dá essa capacidade, ele nos dá a direção, ele nos guia em toda a verdade. Então, o Espírito Santo faz retornar àqueles que são livres, libertos do poder do mal. E então, essas pessoas livres se tornam cidadãs do reino de Deus. É isso aí. Então, quer você queira ou não, quer você goste ou não, quer você creia ou não, não importa. Os fatos estão aí. A Bíblia fala do reino de Deus, quer dizer, aqueles que pertencem ao reino de Deus, Jesus chama eles aqueles que são lá do alto, e aqueles que pertencem ao reino deste mundo. Então, há uma separação natural hoje do reino das trevas deste mundo para com aqueles que fazem parte do reino de Deus. Jesus disse, é chegado até vós o reino de Deus. É óbvio que cabe a cada um de nós aceitar o Rei, o Senhor, o Rei e guia, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o guia do reino de Deus neste mundo. O Espírito Santo é o governador, ele que governa, ele governa a mente. Por isso Jesus disse, o apóstolo Paulo diz que nós temos a mente de Cristo. Então, o Espírito Santo governa aqueles que pertencem a ele, que se sujeitam à sua palavra, que obedecem à sua palavra, à sua voz. Então, o Espírito Santo guia essas pessoas, e estas pessoas fazem parte do reino de Deus aqui nesta terra. É claro que o reino de Deus não é visível como o reino deste mundo. O reino de Deus é espiritual. Mas quem vive no reino de Deus sabe que está no reino de Deus. Sabe discernir entre o bem e o mal. Sabe, tem consciência de quem serve, de quem ele está servindo, que é o Senhor Jesus Cristo. Mas quem não entrou no reino de Deus, quem não aceita Jesus como Senhor da sua vida, é claro que vai continuar no reino deste mundo e sujeito aos caprichos de Satanás, e sujeito ao domínio de Satanás. Então, você, amiga e amigo, é que escolhe, cada um de nós tem que fazer essa escolha. Ou o reino, ou continuar no reino deste mundo. É o reino visível, sim. É o reino palpável, sim. Você vê, você toca, você sente. Ou então, abrir mão das concupiscências, dos deleites que este mundo mal oferece e se agarrar, e se apegar, e se deixar levar, guiar pelo Espírito do reino de Deus, que é o Espírito Santo. Por exemplo, nós temos postado aí, esses testemunhos maravilhosos de pessoas que tiveram suas experiências com o batismo com o Espírito Santo, com Deus, com licença. Então você verificou, você tem verificado, tem conferido, que para que o reino de Deus entre na gente, que é o Espírito Santo, que é o batismo com o Espírito Santo, para que nós venhamos receber o batismo com o Espírito Santo, depende de nós. Depende de quando nós
nos sujeitamos à palavra dele. E para sujeitar a palavra do reino de Deus, você tem que negar a palavra do reino do mal, do diabo. E isso é uma coisa pessoal, individual. A gente pode ter conhecimento vasto sobre isso, mas se a gente não tomar uma decisão pessoal, individual, uma decisão sincera de querer realmente sair do reino do mal, o reino deste mundo, e entrar no reino de Deus, se a gente não sacrificar as iguarias do reino do mundo para viver no reino de Deus, sob o governo do Espírito Santo, então não há batismo com o Espírito Santo. E o que temos visto, na maioria dos casos, é que as pessoas não querem abrir mão do reino do mundo. Elas querem entrar no reino de Deus. Quem que não quer entrar no reino de Deus? Todo mundo quer entrar no reino de Deus. Mas, para entrar no reino de Deus, você tem que sair do reino do mundo. Você não pode estar no reino do mundo e também reinar ou viver no reino de Deus. Você não pode estar com um pé no reino do mundo e outro pé no reino de Deus. Isso não é possível. É como tentar combinar a luz com as trevas, não dá. Ou você sai, abandona, vira as costas para as trevas e abraça a luz, ou você vai se manter nas trevas. E por isso as suas escolhas vão ser erradas, porque você está no escuro, está na escuridão. Então as suas dúvidas, medos, preocupações, ansiedades, os seus problemas se devem por causa dessa escuridão. Você não consegue enxergar um palmo à sua frente. E eu falo do ponto de vista espiritual. Por isso que muitas pessoas sofrem porque elas estão vivendo sob o jugo, o domínio, a autoridade do reino do mal. Enquanto elas estiverem lá, elas vão sofrer e vão perder a sua alma se mantiverem lá até a morte. Agora, Jesus disse, se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, quer dizer, Jesus expulsou os demônios pelo Espírito de Deus. Nós também temos expulsado os demônios pelo Espírito de Deus. E quando o fazemos, é óbvio que é chegado até aquelas pessoas que foram libertas o reino de Deus. Está aqui escrito. Se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo, consequentemente, é chegado até vós o reino de Deus. Então a pessoa só pode entrar no reino de Deus quando ela literalmente é livre do reino do mundo, do reino deste mundo, do reino do mal. Mas para ser livre do reino do mal, não basta nós mandarmos o espírito imundo sair do corpo da pessoa. Ela tem que decidir, não, eu não quero mais continuar nessa vida religiosa, caridosa, mas sofrida. Eu não quero mais continuar vivendo no reino deste mundo. Eu não quero estar sujeito ao reino deste mundo. Eu não quero mais estar sujeito ao reino deste mundo. Eu quero viver uma vida segundo a vontade de Deus. Então você tem que negar o reino deste mundo e começar a obedecer à voz de Deus, à palavra de Deus. E é isso que você tem visto as pessoas fazerem. É um sacrifício. Ver os testemunhos aí, as pessoas tiveram que negar a sua carne, negar a sua vontade, negar as suas cobiças, negar aquele desejo de vingança, abriram mão da vingança, perdoaram, porque isso significa que a pessoa realmente quer entrar no reino de Deus. Quando ela perdoa os seus ofensores, então, literalmente,
ela está mostrando, provando para si mesmo, para o diabo e, sobretudo, para Deus, que ela realmente quer o reino de Deus. Nós vamos falar mais sobre esse assunto, que é muito vasto, muito bacana, muito extraordinário, e que as pessoas precisam saber. Existem dois tipos de reinos, o reino do mundo e o reino de Deus. Jesus veio trazer o reino de Deus. Quem o aceita, quem aceita se sujeitar às palavras de Jesus, quem se sujeita a ouvir e obedecer a palavra do reino de Deus, o governo do reino de Deus, que é o Espírito Santo, então essas pessoas têm que sacrificar suas vontades, suas paixões, ela tem que sacrificar seu coração, ela tem que sacrificar o mal que ela tem carregado dentro de si e se apegar ao bem. Aí sim, elas retornam para o jardim do Éden, ainda neste mundo, elas retornem, porque o Espírito Santo, ele é um jardim. Quando a gente recebe o Espírito Santo, a gente passa a viver no jardim. É claro que tem lutas, tem problemas, tem dificuldades do lado de fora, mas dentro da gente, aí é que está o Espírito Santo. Deus é Espírito. E quando ele está dentro da gente, a gente sabe que pode contar com ele, a gente sabe da paz, a gente experimenta a paz, a gente experimenta uma vida diferente, diferenciada de tudo que o mundo oferece. É uma vida abundante, conforme Jesus falou. Amanhã estaremos falando mais a esse respeito do reino de Deus e o reino do mundo. E você que me assiste nesse momento, saiba que você está inserida, seja no reino de Deus ou no reino do mundo. E nós estamos aqui para tocar a trombeta, falar para o mundo inteiro que existe o reino de Deus. Mas para entrar no reino de Deus é preciso que a pessoa seja liberta, se livre do reino do mundo. Ela não pode carregar o reino de Deus e o reino do mundo ao mesmo tempo. Ela não pode andar com um pé lá no reino de Deus e um pé no reino do mundo. Não dá. É 100%. É tudo por tudo. Não tem como pechinchar. A pessoa tem que entregar-se sinceramente, espírito, alma e corpo, para que então do reino de Deus, o Espírito Santo venha reinar na sua vida. Deus abençoe e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus.